Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula de conteúdo, de fato, de introdução à programação. Uns lembretezinhos aqui antes de começar essa aula de hoje. Alterei aqui o horário que estava errado, estava 20 horas até as 21, eu troquei agora para ficar certo até as 19. Essa primeira semana, geralmente a gente não tem muito tempo para passar conteúdo, aí acabou que a gente não vai ter aula síncrona do dia 12, que no caso hoje, Dia dos Namorados. E essa aula expositiva aqui de conceitos básicos de hardware e software, acabei tendo uns problemas técnicos e não gravei ela ainda. Estou gravando ela agora no dia 12 e colocar para vocês logo mais lá no PVAnet, certo? Troquei aqui as nossas discussões todas as sextas, menos essa primeira agora a gente vai, todas as próximas a gente vai ter, e das 19 às 21 que eu vou ficar lá no Meet, no Slack também, respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Isso todas as sextas que a gente tiver aí para frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de hardware e software. Só fechar aqui. Antes disso, lembrar de vocês o Slack, para quem ainda não entrou, acho interessante entrar lá no grupo. Você pode utilizar o navegador mesmo, pode ser por aplicativo, tem para Android, iOS, ou você pode instalar no seu computador. No caso aqui, tem para Windows, Mac e Linux, se eu não me engano tem para os três. Para Windows e Linux é certeza. No caso aqui, eu estou utilizando no Linux. Logo mais ele abre aqui para a gente dar uma olhadinha nele. Aqui no PVAnet eu coloquei uma atualização aqui no conteúdo, com os links lá. Ó, o Slack está abrindo. Aqui conteúdo. Coloquei aqui nosso link das aulas síncronas, das sextas e qualquer outra que a gente tiver. Vai ser sempre nesse link aqui. Vocês podem ver. Se vocês estiverem acessando, como eu estou acessando agora, por uma conta fora daquele Google Suite que a UFV fez o esquema de contrato lá, ele vai pedir para você entrar dentro da videoaula, da sessão ali. Aí você tem que pedir para entrar. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu abrir em outro navegador, nesse caso aqui eu já estou com o @UFV. Nesse caso aqui, foi eu que criei essa aula aqui. Eu posso participar, entrar nela aqui como gerenciador dela. Vocês podem ver, assim que ele carregar, vocês devem ter notado naquele primeiro encontro, essa interfacezinha aqui em cima. A gente tem horário, quantas pessoas estão na sala. Você pode clicar aqui para mostrar as pessoas. Tem o chat aqui do lado para enviar as mensagens diretamente. Pode fechar ele a hora que você quiser. Aqui embaixo tem os menuzinhos de desativar o microfone, terminar a chamada e habilitar ou desabilitar a câmera. O vermelhinho aqui cancela chamada, pode voltar a participar. O mais interessante quando você for entrar com o microfone e a câmera desabilitado. Aí pede para participar. Se você tiver dentro do sistema da UFV junto com o Google Suite ali, você já entra direto. Se você não tiver, por exemplo, nesse caso aqui, que eu estou pelo Gmail apenas, ele vai me pedir eu solicitar ali, deixa eu bloquear aqui também, desabilitar o áudio, eu tenho que solicitar para entrar. Aí ele vai ficar aqui esperando. Aí lá, na pessoa que solicitou, aqui ele vai falar: alguém quer participar dessa reunião fora do domínio da UFV Viçosa.
Se tivesse nesse domínio, você já entrava direto. Não precisava de eu aceitar nem nada do tipo. Aí depois disso eu posso permitir. Aceitar aqui. E agora tem as duas pessoas. No caso, eu e eu de novo aqui na apresentação. Se eu começar a apresentar, por exemplo aqui, tela inteira pode ser, ele vai adicionar mais uma ali, seleciono qual tela, no caso eu só estou com uma tela aqui, ele vai adicionar mais uma aqui, sendo a minha tela, para apresentar. E quem está assistindo pode ver lá do outro lado a apresentação com o lequezinho aqui, no caso, o quadradinho da interface da câmera, que seria aqui do meu lado, e a apresentação aqui no meio, nesse caso. Nesse caso aqui que eu estou apresentando, vai ficar meio estranho, porque eu estou utilizando a mesma janela para apresentar e mostrar para vocês. Para quem está apresentando, fica essa interfacezinha aqui, não dá para ver muita coisa. Pode esconder aqui a notificação que está apresentando. Você tem algumas configurações aqui interessantes. Por exemplo, você pode alterar o layout. Talvez você não está gostando de mostrar aquele automático lá. Pode colocar uma barrinha lateral aqui do lado do pessoal para apresentar todo mundo aqui. E tem um que é parecido aí com o pessoal que já utilizou o Zoom, que é um mosaico de todo mundo. No caso, só tem eu aqui e eu de novo, só esses dois. Mas quando tem várias pessoas, fica interessante para saber quem está falando o quê, com a câmera ativa ali e tudo mais, certo? Tem outras questões aqui de ativar o áudio não, ativar as legendas, pode ser interessante, dependendo do caso. Gravar a reunião ou outras configurações aqui que possam ser interessantes para você. Por exemplo, você pode alterar a fonte do seu áudio, a saída também e do vídeo. Com isso o pessoal faz umas modificações de passar, por exemplo, o vídeo da sua câmera para um programa, faz um tratamento, coloca algum efeito na imagem e envia lá para o Meet, certo? Isso aqui é só umas, talvez, diquinhas para colocar, para caso aí você não tenha um contato com esse carinha, fiquem à vontade para brincar. O chat aqui, enviem as mensagens à vontade, talvez durante eu esqueça, mas manda mensagem à vontade. Algum momento eu venho aqui para olhar o chat. Se algum momento você quiser falar alguma coisa, pode habilitar a câmera, se quiser, e o áudio aqui embaixo. Nesse caso aqui deu microfonia, porque vai ter o meu áudio, o áudio de novo repetindo, certo? Só fechar aqui. Aí mostrou aqui a notificação do áudio que foi do chat que foi recebido. E está entrando aqui numa sequência de vários abertos. Fechar esse carinha aqui. Fechar esse aqui também. Se você quiser brincar com o Meet, você pode vir na inicial aqui, ó, criar uma reunião com um colega, alguma coisa assim, e participar à vontade. Ou com um amigo, ou com um familiar. Testar bastante a ferramenta. Fecha esse aqui. Pronto. Aqui o Slack já abriu pra gente. Tem aqui no caso o nosso grupo, lá que a gente pode enviar e receber mensagens. Todas as pessoas aqui do lado. Quem quiser conversar, enviar mensagens diretas, acaba sendo bem útil. Por exemplo, para enviar qualquer aviso rapidamente, a pessoa já recebe e já consegue ali responder, ter um contato direto bem rápido. Fechar o Slack aqui. Voltando aqui para o PreviaNet, a gente tem... Estou criando um FAQzinho aqui do PoE com algumas coisinhas mais interessantes. Por exemplo, aqui, se o horário ia ser às 19 ou às 20, é às 19, coloquei o linkzinho aqui para já ir direto para lá, para aquela nossa reunião via Meet. Voltando aqui, só recarregar, o PreviaNet carrega de novo. Tem aqui, se
Esse 549 é uma optativa para os veteranos de sistemas, principalmente. Sim, para alegria de muitos. Logo abaixo também coloquei o link dos formulários, para aí, se vocês quiserem conferir as respostas anteriores do pessoal. E do 5 para frente aqui eu vou adicionar as principais perguntas, se for mais frequente. Vou adicionar aqui já para facilitar, caso uma dúvida for muito frequente, já dá uma olhadinha ali que talvez está lá. Nos formulários, a gente tem aqui o de dicas. Uma pessoa enviou pedindo para se poderia ensinar como tornar lá os programas de C executáveis e pela interface. A gente vai fazer bastante isso, um pouquinho mais para frente, na próxima semana, na outra, a gente já vai brincar bastante com os programas em C. Antes disso, a gente tem que brincar um pouquinho, só falar um pouco da base, da computação, aí depois a gente já parte para programação de fato. Baixou um pouquinho o brilho aqui, certo? Mandem à vontade lá todas as sugestões que tiverem. Esse aqui é o geral, até agora aquele lá para ver mais ou menos como é o pessoal que está participando da disciplina. A gente tem 22 respostas, ou seja, está faltando um pessoal aí para responder. São 30 alunos no total. Desses 22, a maioria é de sistemas e tem um pessoal de produção também. Interessante essa mistura. Do pessoal que está aí, muitos já fizeram programação, mas o meu foco é nesse pessoal aqui de laranja e vermelho, ou seja, que não cursou ou tentou lá e não deu muito certo. A maioria é veterano e também utiliza o Windows. Por enquanto eu estou utilizando aqui um Linux, um terminal e tudo mais, mas durante as aulas de tirar dúvidas eu vou mesclar entre os dois. Posso ali, faz um no Windows, faz um no Linux. Não muda muito, é mais questão de interface ou algum programa que você vai utilizar para desenvolver ali a nossa programação. Tem aqui que o pessoal espera das disciplinas, no caso a maioria está esperando bastante coisas aqui, interessantes, principalmente desenvolver a lógica. No caso, para quando chegar novamente lá na disciplina de programação, por exemplo, ou qualquer outra, já que lógica a gente usa no dia a dia, acaba ajudando bastante aí. E por enquanto a gente não tem nenhuma dica, certo? Era só esses lembretezinhos iniciais. Coloquei aqui nosso gravação do primeiro encontro. Eu não sei se o pessoal acha interessante gravar. Eu acho é bom deixar pelo menos para o pessoal que precisar depois. No Brasil a gente sabe como é internet, às vezes cai a rede, tem de tudo, e é bom deixar gravado aí caso aconteça um imprevisto e não consiga participar. Coloquei o plano de ensino, foi alterado aqui algumas coisinhas, os 19 por exemplo. Vou alterando esse carinha aqui no decorrer, caso tiver alguma sugestão ou encontrar alguns erros nele. Inclusive o programa analítico da disciplina. Tem a minha introduçãozinha, lá que eu falei umas coisinhas só. E a introdução do Guilherme falando lá da programação. Eu vou utilizar o conteúdo dele, por já estar pronto, digamos assim, não precisar reinventar a roda, e já utilizar ele por base, já que ele é professor efetivo, já deu disciplina várias vezes, pegar conteúdo dele por base. Os outros professores também utilizam conteúdo similar, provavelmente eles fizeram em conjunto, ou um pegou um pouco do outro e juntou um conteúdo no final, e assim vou utilizar esse conteúdo, adicionando ali coisas que eu julgar interessante durante as aulas. Aqui embaixo tem o formulário, o link dos formulários e o link lá para as informações do PEL da UFV. Inclusive com o FAQ lá das perguntas mais frequentes do PEL. Aqui em cima, no finalzinho aqui, que eu esqueci de falar, debaixo do meu FAQ da disciplina, digamos assim, que a gente está criando, eu coloquei um link com algumas playlists interessantes do YouTube. Pode pensar que, mas tá cheio de playlist, preciso ver isso tudo? Não, na verdade, você não é obrigado a ver nenhuma. Essas
videoaulas aqui, algumas playlists, outras mais de bate-papo mesmo. Por exemplo, essa primeira aqui acaba sendo mais motivação. E acabou abrindo na primeira aula. Aqui fala um pouquinho de coisas que talvez a gente, como professor, talvez esqueça de falar, ou na correria ali esqueça de relembrar. Primeiramente, por exemplo, aqui nesse primeiro vídeo eu falo um pouquinho da parte de um pouco do preconceito de mulher na computação, que é sempre interessante relembrar aí que a programação, a computação é para todos, e é interessante essa diversificação, homens, mulheres, trabalhando em conjunto para o andar da carruagem da área. E vocês podem notar, se já não tiverem notado, que no curso de sistemas tem poucas mulheres. Tem vários aí projetos, abordagem para tentar trazer mais mulheres e diversificar a área. Aqui para baixo tem alguns vídeos meio motivacionais, ou como estudar, ou como sair quando você trava ali na programação. É só uma, tipo assim, quando você tiver um tempo livre, dá uma olhadinha, assiste um vídeo desse para te motivar e sentir que não é só você que tem dificuldade na programação. Todo mundo ali tem uma dificuldade ou trava em algum momento. Só atualizar aqui de novo. Certo. As aulas de baixo aqui servem mais para um material extra, digamos assim. A gente tem aqui umas boas aulas do Descomplica C, de programação aqui da Bosmos Treinamentos, um curso de C. Esses caras aqui podem ficar como material extra para consulta, digamos assim, ou quando você tiver uma dúvida em algum ponto específico e talvez não tiver online, ou você quiser procurar por rever uma aula ou procurar por sozinho, digamos assim, seguindo o conteúdo ou sozinha, pode vir aqui dar uma conferida nessas videoaulas. Por exemplo, essa aqui do Linguagem de Programação Descomplica, são bem interessantes e focadas. Por exemplo, printf é um comando lá da linguagem C, ele tem uma aula bem focada nele. Aqui a gente tem um da Bosmos Treinamentos, um curso direto focando em partes que a gente vai passar durante nossa disciplina. Mas se porventura você quiser dar uma olhada, é bem interessante. Vou focar ali, por exemplo, no tipos básicos de dados. Eu quero rever do ponto de vista de outro professor. Talvez comigo, João, falando, você não entendeu muito bem. Talvez aqui com o professor da Bosmos Treinamentos você pegue a ideia melhor. Aqui já tem outra playlist, tem vários aqui, vários professores diferentes com fontes diferentes. É interessante ali ter várias visões na mesma ideia, do mesmo conteúdo, apesar deles falarem quase a mesma coisa, mas talvez ter uma dica diferente, um modo de abordar diferente que te ajude a entender e facilitar na programação. Claro que eu vou ficar disponível, qualquer dúvida pode me enviar lá ou enviar pelo Slack ou perguntar nas aulas que a gente tem aí síncronas. Certo? Fechando aqui. Agora partir para a nossa aula de fato. Começar aqui a apresentação. No caso, essa aula aqui seria a aula 2 ou a primeira aula de conteúdo. Vai falar um pouquinho do sistema computacional. A gente tem por sistema computacional geralmente 4 componentes, que seria o hardware. O hardware é a parte física do computador, ou seja, aquela parte que você pode tocar. Você pega ali, pode mover de um lado para outro. O sistema operacional é um software, um programa que gerencia esse hardware que você tem, que você comprou ou que você está utilizando. Programas de aplicativo são programas ali que estão dentro do sistema operacional. Geralmente ali alguma aplicação que você instalou ou baixou da internet, algum software que você utiliza no dia a dia. E os usuários ali somos nós que mexemos através desses softwares aí, fazemos as tarefas do dia a dia e essas tarefas aí são feitas com a ajuda do sistema operacional e são enviadas para o hardware lá e a gente tem essa troca de informação entre eles para conseguir executar as operações que a gente deseja. Aqui tem
uma descrição mais bonitinha dessas partes. No caso aqui, o hardware, parte física. Dentre elas a gente tem as placas, placa-mãe, placa de vídeo, por aí vai. A gente tem também todas as partes periféricos que você pode ali ter conectado no seu computador, como por exemplo impressora, monitor, mouse, teclado e por aí vai. O sistema operacional é aquele cara que fica ali no meio, intermediário, entre o hardware e os programas que a gente geralmente utiliza no dia a dia. Entre sistema operacional aqui, a gente tem, por exemplo, Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Todos esses caras têm mais ou menos a mesma função, que é gerenciar esse hardware e prover ali uma interface com o usuário e os aplicativos. Esses programas aplicativos aqui têm variados fins que a gente utiliza no dia a dia, desde, por exemplo, processadores de texto a navegadores web. Aqui a gente tem um exemplozinho de um computador. Vocês já devem estar acostumados ou talvez estar acessando por um desses agora. Nesse caso, geralmente o maior aqui, verdinho, deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Esse verdinho aqui seria a placa-mãe, que você conecta todos os outros periféricos ou componentes ali. No caso, essa placa-mãe vai aceitar o processador, as memórias RAM e todas as outras placas, placa de vídeo ou placa de áudio, placa de rede, se porventura tiver. Esse aqui mais retangular, geralmente é o gabinete que a gente utiliza aí para colocar a placa-mãe e os outros periféricos dentro. O 6 aqui, um quadradinho, é uma fonte, que ela pega a energia lá da tomada, geralmente 127 volts, e converte aqui para as peças do computador. Cada parte dessa aqui, desses componentes, trabalha com uma voltagem específica. Geralmente 5 volts, 3 volts, 12 volts. Essas voltagens aqui, elas são bem baixas, com isso dá a ideia que o computador não gasta muito. O que mais gasta aqui, por assim dizer, é a tela, como nos smartphones. Se você quiser economizar bateria, reduz o brilho ou desliga a tela. É uma das opções. A tela aqui, geralmente, está ligado fora desse conjunto. A gente pode utilizar chamada de monitor ou talvez conecte até uma televisão aqui para utilizar como tela. E a gente geralmente tem mouse e teclado para trabalhar. Esse esqueminha aqui, a gente tem básico para utilizar, mas pode variar bastante. Ou seja, por exemplo, você não precisa ter um leitor de DVD, pode ter aqui o 8 aqui, esse pretinho, sistema de armazenamento, pode ser um HD, que é mecânico, tem peças que movem, ou pode ser um SSD, tecnologia mais nova, por assim dizer, mais rápida, mas um pouco mais cara. E um pouquinho desses caras agora para frente. A placa-mãe aqui, a gente vai ligar tudo. Vocês podem ver geralmente uma placa aqui meio retangular com várias pecinhas nela. No caso aqui, parece uma cidadezinha e vários encaixes para você conectar outros periféricos. Um deles é o computador. Por exemplo, a gente tem aqui embaixo um exemplo de um Intel de quarta geração, Intel Core 7. Para processadores a gente tem, de computadores, no caso desktop, a gente tem duas empresas principais, a Intel e a AMD. Vocês já devem ter ouvido falar bastante desses caras. O processador aqui seria o chamado cérebro do computador. Lá que ele faz as partes de soma, multiplicação, todas as contas, por assim dizer, são feitas no processador. Ele guarda as informações aqui, ele pega as informações, processa e devolve para a gente aqui. A placa-mãe a gente conecta ele cá em cima aqui, geralmente. Nela a gente tem esses outros pentes aqui, com partes de barramento e pontes para conectar uma parte à outra. Ou seja, ligar todos esses periféricos. Nesses periféricos a gente pode falar placa de vídeo, placa de som, placa de rede, cada um em um ponto específico. Aqui, por exemplo, a gente tem
uma visão mais aprofundada. Cá em cima aqui a gente tem as entradas, ou seja, entrada e saída aqui. Aqui, por exemplo, vai ter áudio, vai ter HDMI ou VGA, vai ter porta para mouse ou USB mesmo. Aqui a CPU, que seria Central Processamento Unitário, que a gente faz todos os cálculos. O de baixo a RAM, ou memória RAM, que a gente geralmente fala aqui no Brasil, é uma memória aqui de acesso randômico, ou seja, uma memória rápida que a gente pode acessar em qualquer ordem. Ou seja, você não precisa seguir uma sequência para acessar ela. Diferente, por exemplo, de uma fita. Não sei se vocês lembram daquelas, ou teve um contato com as fitas. Você ouviu o rádio, você tinha que, geralmente utilizava naqueles toca-fita antigos, você tinha que passar ou girar na fita até chegar naquela música, ou seja, não podia pular para aquele ponto. Essa memória aqui você consegue acessar no ponto específico. Do outro lado aqui a gente tem um esquema de um HDzinho já aberto aqui, provavelmente talvez um SSD, para guardar as informações. No caso, tudo que a gente utiliza está aqui nesse HD, chamado de disco duro, por assim dizer, ou pode ser um SSD HD também. Só muda o esquema da tecnologia, mas a função é a mesma. No caso, essa arquitetura ou esse esquema de funcionamento aqui começou lá em von Neumann, bem antigão lá por volta lá dos 1900, e Guaraná com rolha, como o pessoal gosta de brincar. Nesse esquema ele definiu 4 componentes: a unidade lógica aritmética, uma unidade de controle, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Vocês já devem ter associado alguma coisa aí, por exemplo, a unidade lógica aritmética do computador, o controle um pouco do processador também. A gente tem uma memória para guardar e processar, ajudar no processamento de informações. Por exemplo, eu quero somar 2 números. Eu tenho a parte aritmética, ok, consigo somar. Eu tenho a parte controle, beleza, vai controlar o que eu preciso fazer. A memória vai guardar o que eu quero somar e a minha resposta, e o dispositivo de entrada e saída. No dispositivo de entrada, eu insiro lá 15 mais 20, beleza. Aí a minha memória vai guardar o 15 e o 20. A unidade de controle vai pegar o 15 mais o 20 aí, somar esses caras utilizando essa parte aritmética e esse controle aqui mandar pela saída para a gente. Ou seja, uma arquitetura que foi evoluindo aí, mas a gente segue esses 4 conceitos aí, ou melhor, 4 componentes principais, no caso, para trabalhar. Aqui a gente tem um desenho interessante. Tem entrada, a nossa unidade de controle lá na CPU ou no processador. Aqui no nosso caso a gente não vai ser tão criterioso. Você pode chamar a CPU de processador, não vai ter, digamos, a gente não vai chegar, não é interessante a gente detalhar tanto, por exemplo, diferenciar CPU de um processador. Eles são quase a mesma coisa, mas tem algumas diferenças. Só para deixar aqui deixar registrado, digamos assim, a CPU é um núcleo ali que pode ter no seu processador. Por exemplo, eu posso ter um processador de 2 núcleos, quer dizer que ele tem 2 CPUs lá dentro. Ou seja, ele tem 2 unidades de processamento naquele único processador. Se o seu processador tiver apenas um núcleo, você meio que pode dizer que é uma CPU apenas, ou é um processador com uma CPU apenas. Certo? No caso aqui, esse computador do von Neumann lá, ele busca a instrução da memória, ele pega essa instrução, decodifica ela, entende ela, busca os dados se precisar, no caso, vai lá na memória, busca o que precisar ser feito, faz as operações que precisar ser feito, executa aquela instrução lá que ele pegou de informação e escreve os dados na onde que for precisar, na entrada e saída, no caso, geralmente o monitor, a tela. A gente vai ver mais para frente que isso aqui é o básico de um algoritmo. No caso, tem a instrução, lê a instrução, carrega as informações que precisa, executa qualquer instrução que for,
o que vai ser feito naquela instrução e mostra o resultado, faz a ação que precisar. No caso aqui, a CPU seria uma das partes principais do computador. Talvez já ouviu falar bastante pessoal, meu é Core 7, meu é Core 5, o meu é melhor que o seu, a geração do meu é um pouco mais nova, melhor que o seu. Tem sempre uma disputa de qual o melhor. Aí você pode pegar como CPU como sendo o cérebro do computador e uma das partes mais importantes aí, responsável pelos cálculos. Se ele não for rápido, se o seu CPU for lento, você vai ter dificuldades aí em realizar várias tarefas ao mesmo tempo, ou realizar uma tarefa mais pesada, mais complicada. Por isso, talvez é interessante você investir em um computador com processador um pouco melhor para não sofrer tanto aí para executar suas operações depois. Aqui no caso, você pode conhecer CPU ou CP. Se a gente colocar aí unidade central de processamento em vez do inglês lá, Central Process Unit. Dentro dele a gente tem a unidade de controle e a unidade, no caso aqui, aritmética e lógica. São só duas partes principais da CPU para trabalhar, que ela utiliza para trabalhar. A unidade lógica aritmética, geralmente o LA, no caso, ela é responsável pelas instruções, cálculo, comparação, mover dados na memória, tomada de decisão, que é bem importante para os algoritmos. Já a unidade de controle, ela é responsável aqui por coordenar o computador, funcionamento, partes, componentes, e também faz aquela ordem ali de interpretar cada instrução. Dentro do computador, lá do CPU, a gente tem registradores, que são partes ali ligadas ao processador que a gente utiliza para guardar informações. São células de memória bem rápidas. A gente tem a memória RAM, ela é rápida, mas não tão rápida quanto os registradores. Eles são velozes, bem mais velozes que a memória RAM, só que um custo alto, por isso a gente não coloca tanto. Mas eles são bem próximos da nossa CPU ali, que facilita bastante na hora de buscar informação. Continuando, a gente tem as memórias. A gente tem aqui vários níveis de memória, várias memórias em níveis diferentes. Por exemplo, a gente tem primária, secundária, cache. Se a gente for dividir por função, a primária é a memória RAM, secundária o HD, cache seria para aquelas informações que a gente usa bastante. Ou por tipo de acesso, ou seja, a gente pode ler, escrever, acessar de forma aleatória ou só armazenar. Por exemplo, os registradores, aquelas especiais próximas ou junto ao CPU, RAM, aquela que a gente pode ler em qualquer ordem, ou melhor, que a gente pode acessar em qualquer ordem, a ROM aqui, que a gente pode só ler, no caso a gente pode acessar em qualquer ordem, mas apenas para leitura, e de armazenamento, que seria aquelas secundárias. Aqui tem uma descriçãozinha delas, mais detalhada. Como acaba não sendo tão principal a gente focar nessas partes, já que a disciplina é mais focada por programação, talvez em algumas partes eu passo mais por alto, para não ficar tão grande a aula. Mas qualquer dúvida, vocês aproveitem para perguntar ou deixar mensagem. Aqui no caso a memória primária é aquela memória RAM que a gente utiliza lá para guardar as informações quando está sendo executado um programa. Você tem o seu computador, dentro dele você tem um HD ou SSD, lá dentro está todas as informações, desde o seu sistema operacional, fotos, músicas, vídeos e tudo mais de arquivo que você tiver. Quando você vai executar alguma coisa, você inicia algum programa, as informações daquele programa são carregadas para a memória RAM
e a partir de lá é feitas as operações, seja, por exemplo, executar o seu reprodutor de música, ele vai carregar as informações daquele programa e depois carregar as informações do arquivo e começar a executar a música para você. Ou seja, essa memória primária é utilizada para execução de programas. Por isso, se ela for muito pequena ou limitada, você não vai conseguir executar vários programas ao mesmo tempo. Vai chegar um momento que ela vai se esgotar, você não vai ter mais memória RAM para trabalhar e vai ter que fechar alguma coisa ou esperar para executar depois. A gente tem umas alternativas, que é memória virtual e swap, que no caso é pegar um pouco dessa memória de outros programas e colocar em disco. Acaba sendo uma solução que funciona, mas acaba sendo bem mais lento, porque você tem que pegar essa informação que está lá na memória RAM, que é bem rápido, colocar no disco de volta, que é bem mais lento do que a memória RAM, e quando precisar, pegar do disco e colocar na memória RAM de novo. Você tem um custo aí e um tempo de leitura e escrita em cada uma. A memória secundária é a que a gente guarda informação, no caso, os dispositivos de armazenamento, desde os nossos discos rígidos, CD, DVD, pendrive, disquete, se alguém ainda utilizar ou tiver contato. Esses caras aqui é onde que fica nossos dados, ou a gente guarda os dados para mover de um lado para outro. Já a memória RAM é temporária, ou seja, aquele fica guardado ali só enquanto está executando o programa. Se, por exemplo, faltar energia, já era essa informação que está na memória RAM. Assim ela é chamada de memória volátil, ou seja, ela só está lá enquanto tiver energia e você estiver trabalhando no computador. Muitas pessoas já tiveram problema aí, inclusive eu, tá redigindo um texto ou fazendo alguma questão ali, ou resolvendo algum exercício, por exemplo, lá no Word ou qualquer editor de texto, e infelizmente caiu a energia, aí você perde todo o trabalho até a última vez que você salvou. Talvez pode até corromper aquele arquivo e você perde todo o trabalho de fato. Ou seja, essa memória RAM aqui é para uso temporário. Você tem que ficar sempre ali fornecendo energia e com tudo ligado para ela estar ativa e funcionando. Já a secundária não precisa de energia e o que está salvo lá vai ficar lá. Isso enquanto do que ela é feito resistir. Por exemplo, um DVD vai durar uns 5 anos, um disco rígido vai durar bem mais, certo? A memória cache é uma memória ali que você tem para arquivos que você fica, digamos, utiliza bastante. O sistema operacional gerencia isso para a gente. No caso, quando você faz uso do computador, a gente geralmente utiliza várias aplicações ou uma aplicação em si utiliza várias partes da memória ou vários arquivos ali inúmeras vezes. Com isso é interessante armazenar isso aí, aquela informação lá, em um local próximo da CPU para não ficar buscando toda vez na memória RAM. Como a ideia aqui, a gente tem a CPU, a memória cache aqui mais próximo da CPU, que é uma memória principal. Com isso, essa informação que chega mais rápido na CPU e consegue aumentar o desempenho da máquina que a gente está utilizando. No caso, os processadores têm os chamados de memória cache L1, L2, L3. Esse caso aí, o L e o número quer dizer que é o mais próximo do nosso processador, no caso de alguma das CPUs que ele tiver. Geralmente a gente tem ali um L2, às vezes L3, L4. Esse número L1, por exemplo, é o mais próximo. Quanto mais tiver, melhor. Como é muito caro, a gente acaba fazendo pouco em vista da memória RAM, por exemplo. Aqui a gente faz kbytes, que é uma quantidade pequena, e para a memória RAM a gente faz gigabytes, que é uma quantidade bem maior. Nesse caso dos registradores, continuando aqui nas memórias, são os dispositivos de armazenamento temporário, bem rápidos ou extremamente rápidos, colados ali junto com o processador e utilizados para fazer cálculos rápidos e troca de informações entre eles. Seria, digamos,
essa memória cache aqui mais próximo ainda do processador. Só que em vez de cache, lá ela é utilizada como memória de fato direta, atualizada nas operações. A cache aqui seria das coisas mais utilizadas durante a execução dos programas. É claro que pode ter ali informação colocada que acabou não sendo muito utilizada. A memória RAM, que a gente tem um pentezinho aqui, a gente tem memory, no caso, access random, ou memória de acesso aleatório. Nesse caso aqui, você pode acessar ela, seria uma sequência de informação, você pode acessar em qualquer momento e ela é preenchida lá enquanto você está utilizando o programa. Lembrando que ela é volátil e a memória principal do computador. A gente tem o de apenas leitura. Aqui fica algumas informações interessantes do hardware. E a BIOS, no caso aqui, seria o sistema, ou Basic Input Output System, ou sistema básico de entrada e saída do sistema. É aquela telinha preta, geralmente com as letrinhas, que você vê quando inicia o computador. Lá está gravado, ou seja, é lido de lá, dessa memória RAM, a BIOS. Seria um sisteminha básico só para iniciar o computador. Ele vai fazer uma leitura lá do hardware, verificar se está tudo ok e inicializar o sistema para a gente. De armazenamento a gente tem vários dispositivos. A parte boa é que não é volátil e é mais barato que a memória RAM. Só que ele é bem mais lento em questão de velocidade aí. No caso a gente tem dois principais. O disco rígido aqui, ele tem partes que móveis, uma cabeça de leitura, movimento e tudo mais. Você chegar próximo de um, você pode ouvir um ruído, um barulhinho às vezes. E o SSD seria, usa aí feito de memória flash, uma memória sem partes móveis. E com isso, não tem problemas aí se cair ou acontecer alguma coisa com ele, se movimentar com ele. Ou seja, não vai fazer barulho. Contudo, ele é bem mais caro que um HD. Nesse esquema aqui, a gente tem uma comparação entre eles. Memória principal, a gente tem que ela é volátil, geralmente com pouca capacidade, já que é caro para fazer. Tem uma maior velocidade de gravação e leitura. Do outro lado, o HD, o SSD ou qualquer outro armazenamento secundário não é volátil, geralmente de grande capacidade, já que é mais barato ser feito, já que, por outro lado, tem menor velocidade de leitura e de gravação. Nesse finalzinho aqui embaixo, a gente tem entrada e saída, que acaba sendo mais os periféricos aí, que a gente faz a interface entre o usuário e os programas, ou aquela ponte ali entre eles, que leva informações do mundo externo para o computador e vice-versa. Nesse caso aqui, a gente tem como exemplos um webcam, um mouse, um teclado, uma impressora, um joystick, por aí vai. Todos esses dispositivos aqui, ou chamados periféricos, são utilizados para a gente enviar informações e receber informações do computador. Aqui mais alguns exemplos, por exemplo, o monitor, geralmente é a saída principal de vídeo, a gente pode ter vários, caixinha de som, uma impressora com scanner também, ou um óculos aqui, que você pode ter aqueles óculos de realidade virtual. Aqui a gente tem um cenário completão. A gente tem, por exemplo, a entrada, mouse, teclado básico, uma caixa que seria a parte de processamento, por assim dizer, e armazenamento. Lá dentro do nosso gabinete, ou aquela torrezinha, tem os processadores, as memórias para fazer o armazenamento primário durante a execução, o armazenamento secundário, que seria aquele, digamos, para ficar para depois ou para a gente buscar informação lá para executar, e o resultado disso, que seria a saída lá do outro lado. Beleza, a gente já viu um cenário aqui do hardware. Agora a gente vai ver um pouquinho do software para gerenciar essa galera toda.
No caso, o software é a parte que a gente não consegue tocar. No caso ali, seriam os dados e os programas que a gente tem gravados lá na nossa memória, que a gente utiliza no dia a dia. Esses carinhas aqui, geralmente, são feitos para serem utilizados em conjunto com vários outros programas. Por exemplo, eu posso utilizar um editor de texto em conjunto lá com o meu sistema operacional, conjunto com o software da impressora ou com o software lá de outro editor de texto para verificar uma formatação ou verificar se está certo o texto. Se a gente faz uso de conjuntos de software, o mesmo que a gente faz para o hardware. A gente utiliza esses softwares no dia a dia para fazer N funções. No caso, esse software vai ser a parte do nosso objetivo da disciplina, desenvolver um programa ou um software, talvez básico, mas com um intuito bem interessante ou para tentar resolver problemas do dia a dia. Esses carinhas geralmente são feitos em várias linguagens de programação, ou seja, você programa, você fala para o computador, define ali o que ele deve fazer, o que o hardware ali deve computar, executar e depois te dá a resposta correta ou a resposta desejada. Com isso a gente cria aí o nosso programa, o nosso software. Geralmente é dividido em dois tipos ou duas categorias. O software do sistema ou de sistema, que é o sistema operacional, gerencia tudo, e o software de aplicativo. No caso ali, o sistema operacional, ele geralmente seria o grande software, por assim dizer. Ele gerencia todo o hardware e com ele a gente consegue ali servir o nosso usuário. Com isso ele faz o gerenciamento de hardware mais básico, mais baixo nível ali, para a gente, por exemplo, gerenciar memória, gerenciar recursos do computador, gerenciar toda a parte de dados, parte de rede, leitura dos dispositivos de entrada, escrita e tudo mais. E também a execução do software de aplicativo, que seria aqueles que a gente utiliza. Aqui de exemplo a gente tem Linux, com várias distribuições. Só dando um adendo, distribuição aqui seria um sistema operacional mais um conjunto de softwares. No caso o Linux ali, a gente tem o Linux em si mais um conjunto de softwares agrupados a ele. Com isso, bem por alto, a gente tem, por exemplo, o Debian, o Red Hat, o Ubuntu e por aí vai. O Windows a gente já é outro sistema operacional, no caso a gente tem mais atual 7, 8, 10 e vários outros, por exemplo, Solaris, macOS, DOS e por aí vai. Existem vários sistemas operacionais pagos e gratuitos desenvolvidos já para a gente utilizar, testar e brincar à vontade, por assim dizer. Esses, no caso aqui, são para desktop ou notebook. Esses aqui, o Android, iOS, o Windows Phone que está meio morto já, por assim dizer, e o BlackBerry são exemplos para dispositivos móveis, que a gente pode encontrar aí no dia a dia. Eles têm mais ou menos a mesma função, só que rodam ou executam, por assim dizer. O pessoal gosta de falar rodam, mas o mais correto seria executam em dispositivos diferentes. Ou seja, aqui uma arquitetura, ou seja, aqui funciona de um jeito e nos móveis funciona um pouquinho diferente, por questão de energia, tela e tudo mais. Esses programas de aplicativos têm N fins e N tipos, versões. Geralmente a gente tem por exemplo, uma categoria, por exemplo, editor de texto, e dentro dela a gente tem várias opções para trabalhar. Por exemplo, Notepad, Word, OpenOffice, Writer, por aí vai. Navegadores, por exemplo, Chrome, Firefox, por aí vai. Esses programas aplicativos é mais o foco da gente aqui. Ou seja, a gente vai desenvolver alguns aplicativos ali, programinhas pequenos, para resolver algum probleminha ou encontrar uma solução em alguma coisa ali que possa precisar ou a gente precisar processar. Dentro dos aplicativos, dos programas ali, a gente tem o chamado licença de programas. Ou seja, a gente coloca ali
no mercado, desenvolver o software e pode colocar ele sobre várias licenças. O detentor da licença ali pode fazer do que quiser da licença. Tem várias licenças de variados tipos. Tem licença, por exemplo, você pode utilizar livremente o programa e outras que você tem que pagar para utilizar ele por um tempo. Tem outras que você pega a licença e pode utilizar ele para o resto da vida. Nesse caso é conhecido como licença do programa ou licença de software. Você tem licença variada ali. Por exemplo, licença comercial, você paga para utilizar. Pagou, utilizou à vontade. Demonstração ou demo ali é um uso limitado. Você pode utilizar talvez algumas funções por um tempinho bem limitado. Um trial já é mais focado no tempo. Você pode utilizar talvez por 30 dias, 15 dias aquele software. Depois você tem que pagar, comprar a licença. Um shareware ali é uso liberado para avaliação, só que dependendo da função ou do registro eles têm que pagar. E um adware ali é aqueles que você pode utilizar livremente, só que ele mostra anúncios em alguma parte do programa, na barra embaixo ou num quadrado em cima, algum local. Tem os mais interessantes, por assim dizer, os gratuitos, tem um freeware ali, você pode utilizar livremente. O de código aberto, mais interessante ainda, você tem os direitos autorais de quem desenvolveu, mas você pode olhar o código-fonte lá do programa. Código-fonte aqui no caso é o código que a gente vai desenvolver mais para frente nessa disciplina, ou seja, o código para aquele programinha funcionar, ele executar, fazer as funções dele. Você consegue ir lá e ler livremente, executar, modificar, brincar à vontade com ele. Tem de domínio público, ou seja, não tem muito direito autoral. A gente tem o Free Software, no caso ali, Free Software Foundation, pela GPL. Esse cara aqui precisa de 4 tópicos ali para seguir, ser um software livre. No caso, é importante lembrar que software livre não é software gratuito. A principal coisa dele ser software livre e não ser software gratuito é na questão do código-fonte. Para ele ser software livre, ele tem que ter o código-fonte, a primeira aí disponível para você alterar, modificar e disponibilizar livremente. Já o software gratuito pode ser qualquer programa que você baixa sem pagar nada. Ou seja, o software livre tem algumas coisas a mais do que o software gratuito, em função do outro. Achei que tivesse mais um pouquinho, mas terminou nossa aula aqui. A gente viu um pouquinho de hardware e software nessa de hoje. Qualquer dúvida, podem me enviar. Obrigado para quem ficou até o final. Só uma introduçãozinha aqui sobre as partes do computador. Aproveitando aqui, só abrir aqui um programinha, o VirtualBox. Com ele você... Opa, digitei minha senha errada. Com ele você consegue executar... Opa, Caps Lock estava ativo. Você consegue executar outros sistemas operacionais na sua máquina. Aqui eu vou executar um Windows 7 dentro do meu Linux aqui. Aqui iniciando, vai iniciar a telinha daquele sistema. Aqui ele faz um testezinho e passa pelo BIOS. Depois disso ele começa a carregar o sistema. Aqui ele já começou a carregar o sistema. A BIOS faz o testezinho ali para ver se tá tudo ok com o hardware. Se não tiver, ele informa para o usuário, no caso a gente, tentar resolver. Talvez não encontrou aonde que vai iniciar o sistema, aonde que está instalado o sistema. Talvez deu problema no HD, ele não encontrou o sistema e não sabe o que iniciar. Aí ele não consegue iniciar o Windows. Aqui nesse VirtualBox, ele consegue iniciar o Windows para a gente, carregando lá do nosso HD as informações que está lá sendo executado. Aqui, por exemplo, se eu abrir o meu gerenciador de tarefas, a gente pode ver os programas que está sendo executado. No caso aqui, a gente tem um VirtualBox,
o que ele está gastando, a porcentagem dele de CPU, memória. A gente pode ver, por exemplo, aqui o programinha que eu estou utilizando para gravar a tela, o Simple Screen Record. Aqui embaixo os outros programas que estão sendo abertos, por exemplo aqui, o leitor de PDF. Todos esses programas que a gente abrir, aqui, a maioria deles são software de aplicativo que eu instalei, eu já veio junto ali na minha instalação dessa distribuição, desse Linux aqui, que eu estou utilizando. Esses programas aqui consomem recursos do meu sistema, principalmente CPU e memória, no caso, enquanto está executando. Eu posso abrir quantos eu quiser aqui, por exemplo, abrir o Firefox, ele vai gastar um pouquinho desse cara aqui. Chegar o momento que esse uso de recurso que eu tiver aqui vai chegar num limite e eu não vou conseguir executar mais aplicações. Com isso eu tenho que fechar para liberar coisas da minha memória RAM e do meu processador, caso eu estiver fazendo alguma operação que demanda ali muito processamento, certo? Aqui eu tenho a memória RAM, eu estou com 6 GB de memória RAM, é um pouco, digamos, razoável, não é muito, e eu tenho uma memóriazinha aqui utilizada para swap. Se em algum momento a minha memória RAM encher, ou seja, eu utilizar muitas aplicações, chegar a passar dos 6 GB, ele coloca um pouco dessa informação aqui no swap. Dependendo de como está configurado, ele pode colocar um pouco antes ou esperar quase encher para começar a colocar lá. Aqui no meu gerenciador de tarefas, eu tenho, digamos, o controle quase como um deus aí do computador, que eu posso enviar comandos ou receber comandos como se eu estivesse lá na aplicação, ou seja, esse cara que gerencia todos os programas para mim. Por isso, geralmente, ele tem o nome de monitor do sistema, gerenciador de tarefas, gerenciador de processos. Aqui, por exemplo, eu posso enviar um comando aqui para terminar Firefox. Ele estava aberto aqui embaixo, acabou de fechar. Beleza? Aqui, acabou de iniciar o meu Windows. Ele iniciou, depois que passou lá na BIOS, só voltando aqui, passou a permissão para o sistema operacional. O sistema operacional inicia, carrega tudo que ele precisar carregar, inicia todos os aplicativos que você quiser. Depois você pode enviar um comando aqui para ele desligar. Ele vai pegar esse comando que está no sistema operacional e vai falar para o hardware: agora eu não preciso de você mais, vamos fechar tudo e vamos desligar. Seria mais ou menos essa a ideia, certo? Qualquer dúvida que tiver ficado aqui nessa primeira aula, me envie aí um feedback, umas perguntas, informações. Logo mais eu tento gravar uma segunda aula. Espero que o áudio tenha ficado bom. Obrigado pela atenção e até a próxima, meus caros. Só